Queridos amigos, estamos aqui de volta com o nosso sintoma Marcelo, organizando de novo. Tintim, Nelson, Tintim. um Gatorade não vale. Não, é sintoma demais. Um brinde a todos. Obrigado, Felipe, nosso produtor, Ele faz tudo, né? Ele manda. Ele manda. Ele manda e eu obedeço. Ele manda e eu obedeço. A gente, da última vez que nós publicamos uma conversa dessa natureza, nós procuramos, com a presença da Silvia, da nossa colega, restituirmos o direito à tristeza. Direito de se entristecer. Vamos falar do ser humano? Por hora. Vamos falar do ser humano. Do ser humano, não do sujeito propriamente. Tá. Aí, conversando sobre o próximo assunto, tem um texto de Freud chamado Transitoriedade, que trata de uma maneira muito bonita, e é um Freud muito difícil de ser encontrado, porque é um Freud otimista e não pessimista. Perfeito. Que trata da questão da tristeza, da finitude das coisas, da tristeza que viria da finitude das coisas. Então, você vê um campo, o campo é belo, mas ele vai secar, vai chover, uma flor vai desaparecer, a beleza de alguém, o corpo vai entrar em decadência, e aí ele começa a falar dessa tristeza, e eu acho que dá um bom gancho para a gente tocar daí. Quando a gente gravou aquele episódio sobre a tristeza com a Silvia, Silvia, um beijo, obrigado. Eu saí daquela conversa justamente com esse texto na cabeça, no coração, porque ali a gente falou, né, da depressão como algo que é um desinvestimento do mundo, né? Das coisas do mundo, dos objetos, a gente ser mais rigoroso um pouco. E aí eu saí com esse texto justamente porque nesse texto o Freud vai relatar uma conversa que ele tem com um amigo. É um poeta, né? É um poeta, caminhando por um campo. Sim. E o poeta é muito amargurado, muito amargo, né? Muito descrente da vida. E ele diz qual a função, né? Porque a gente... Que tristeza que é achar uma flor bela, né? Já que ela vai morrer. Essa é a questão que ele coloca para o Freud. Você se lembra disso? Lembro. E é justamente o momento, aí eu queria pegar o gancho de volta, é o momento que o Freud disse, mas espera um pouquinho, a transitoriedade do belo não é sua fraqueza. Tá. Foi muito. Desculpa, não, é que você antecipou um pouco. Antecipei um pouco. Não, mas tudo bem. Se você quiser seguir, pode seguir. O belo, ele não precisa deixar de ser belo porque um dia ele vai defenecer. A força do belo não está na sua durabilidade. Mas o Freud vai começar essa conversa com esse poeta dizendo, sim, você tem razão, de fato, tudo que é vivo morre, de fato, tudo que existe um dia acaba, e você tem razão, de fato é assim mesmo. Mas, diante dessa condição irrefutável da vida, Freud vai dizer que a gente pode tomar dois caminhos, a princípio, né? Ele vai dizer que a gente pode se revoltar quanto a isso, ou a gente pode se afligir diante disso. Duas saídas que eu vejo bastante contemporâneas, né? Diante da finitude, né? Sim. E rebelar contra isso, contra a própria finitude, né? A própria o esmorecimento do corpo, a decadência do corpo próprio,
e se afligir dos contatos com os objetos do mundo, justamente porque acabam, né? Mas como assim se afligir? Se deprimindo, talvez. Se deprimindo todo. Mas depois ele avança um pouco mais. Né? Ele avança e aí ele vai abrir isso para duas outras condições. A condição do luto, que ele vai dizer como uma rebeldia, né, psíquica contra a finitude, contra a perda, e a guerra. Destrói tudo aquilo que a gente vem construindo enquanto beleza, enquanto amor, enquanto talvez eros, no caso. Sim. Mas aí eu queria voltar um pouco, porque é a parte que eu estava dizendo que ele diz que a finitude daquilo que é belo não enfraquece o belo. Pelo contrário, é o que dá força justamente pelo potencial erótico que carrega. Sim. Justamente por poder cativar o olhar, por poder ser belo, a tal ponto que se destaca e atrai o investimento libidinal de quem está do observador. Então a transitoriedade, ela não é... Primeiro, é uma característica do mundo, da civilização, da natureza, é tudo mutável. E se a transitoriedade for no enfraquecimento, aí a única saída é a morte, é não se ligar a mais nada. É uma depressão levada à última instância, né? Então nós temos aí o gancho, né, um pouquinho mais do que a gente vem tratando nas nossas conversas, que, ok, a gente precisa restituir o direito à tristeza, mas a gente também precisa restituir o direito a momentos felizes. Mexer um pouco nesse ideal muito contemporâneo de felicidade plena. Eu acho que é interessante você ver isso, porque eu estava aqui pensando, não é uma exclusividade do prazer. Sim. Até na perda de um objeto de amor, né, ter a marca da possibilidade da existência de amar. Sim. Guardar memórias que nos indicam a capacidade humana de fazer laço. Vínculo de amar. Sim. E isso não necessariamente é uma condição exclusiva da relação com o objeto. Isso é uma condição do ser humano, né? Estou pensando aqui como um aprendizado, como uma possibilidade de conseguir efetuar vínculos que se mantêm, independente da finitude daquilo ou não. Entende? Sim. É o que pode, por exemplo, manter uma boa memória de um parente morto, foi feito o luto. O laço está feito. O que eu estou dizendo, eu acho que assim, o amor, não a capacidade de amar não acaba com o fim do objeto. Não acaba com o fim do objeto. Ao contrário. Ao contrário mesmo. Ao contrário. É justamente pela condição de finitude do objeto que nós somos capazes de amar. Aquilo que é eterno não é produtor de vínculo. Não é. É estável demais para ser erótico. Concordo com isso? Concordo. É permanente demais para movimentar Eros. Eros é movimento. Né? Eros é movimento. A morte é a ausência de movimento. Então, o próprio movimento de decadência, de mudança, não só a decadência, mas também o crescimento. Vejam só
mamãs e papás dizendo que saudade eu tenho quando você era desse tamanhinho. Agora tá desse tamanhão. Mas quando era desse tamanho, aprontava umas coisas assim, que gerava aflição, gerava angústia nos pais, mas que agora vem como uma boa lembrança, vem como uma lembrança erótica. A criança sai mirando a cabeça em todas as quinas da casa. Todas. E os pais saem salvando de todas as quinas. É interessante que esse texto, né, ele é publicado em 1915. Logo após a Primeira Guerra. Ou melhor, é durante a guerra que ele escreve esse texto, né? Logo após o estouro da guerra. E a guerra foi para o Freud algo bastante duro, né? Mas você dizia, Nelson, para a gente falar do humano. E aí eu acho que eu te interrompi. O que você estava querendo dizer? É porque eu não estava querendo usar o termo sujeito, porque para nós, na tradição da nossa conversa, sujeito é um conceito que não é o indivíduo. Então, o sujeito, esse sujeito do inconsciente, ele não vai se contentar com a finitude. Quem faz essas construções que permitem cultivar a beleza, mesmo que efêmera, é o aparelho psíquico inteiro, apesar do inconsciente. Não é o sujeito do inconsciente que faz isso. Você tem que demandar outras instâncias, mais que o inconsciente, para poder aproveitar momentos belos com a beleza que eles têm. Porque o inconsciente não aceita abrir mão de nada. O sujeito do inconsciente não aceita abrir mão de nada. Sim. Por isso que eu evitei usar o sujeito, porque senão a gente vai ter que entrar aqui num texto que é um texto quase excepcional na obra de Freud, tão leve, onde ele diz, calma, tudo bem, a gente trata com a finitude, com a vontade de morte, de destruição, mas a gente também pode aproveitar momentos belos. Se a gente fica só no sujeito do inconsciente, mas numa conversa como essa, a gente volta ao pessimismo. Explica melhor, gostei disso. Por que a gente volta ao pessimismo? Se a gente levar só em consideração esse sujeito vassalo. Então, a resposta está aí, né? Esse sujeito vassalo é um sujeito que está assujeitado, né? Aquilo que nós podemos falar com um pouco mais de tempo, que eu vou chamar agora de variações libidinais, um passo a mais na teoria das pulsões. Tá. Quando a gente fala da pulsão de vida e pulsão de morte, vai ficar um pouco mais claro porque que o sujeito do inconsciente seria mais pessimista, que não pode abrir mão, e não abriria mão do momento belo, ficaria capturado por aquilo, não conseguiria aproveitar e cairia na tragédia narcísica, por exemplo, da lenda de Narciso, que fica capturado numa imagem só, esquece todo o resto, ou despreza todo o resto e se perde nessa mesma imagem. Narciso acha feio que não é espelho. Entendi. E a mente apavora o que ainda não foi, como é que é? O que a mente apavora que ainda é não velho, né? Não foi mesmo velho. É isso aí. Bom, foi de improviso, gente. A gente improvisa aqui. Mas então tá, só pra gente tentar aterrissar um pouco. Bom. A condição da finitude
é uma condição que nos retira disso. Então, que justamente possibilita uma vivência de amor. É, Tá? Justamente porque ela não é eterna, constante e imutável. imutável. Tá? Então, a finitude, ela é uma condição ao amor. Ela é condição para o amor. Tá? Por mais paradoxal que isso Por pareça. mais paradoxal que isso pareça. Então, se bem entendo o texto do Freud, da transitoriedade, o que está em jogo numa relação de amor não é propriamente, ou melhor, não é exclusivamente a relação com um objeto, mas é a capacidade que se adquire desta relação de amar. Ou seja, mesmo após a finitude do objeto, ter em si, nas lembranças, como você falou, uma experiência de amor que nos garante a certeza, a fé, a esperança de que é possível, então, amar. De De novo, exato. É isso. mesmo que haja perdido Um grande amor. Um grande amor. É isso. A grande lição desse texto do Freud é que a transitoriedade ela permite amar de novo, e de novo, e de novo. Inclusive o mesmo objeto, amando novas formas. Claro. Eu estava lembrando, se eu não me engano, foi uma entrevista agora, né? Mas uma entrevista já bastante antiga, da Fernanda Torres. Não é da Fernanda Torres. É da filha da Anissete Bruno com Paulo Goulart. Um casal que se mantiveram ligados um ao outro, sei lá, 60, 70 anos. E foi perguntado para a filha delas, agora não lembro o nome. Glória Pires. Não é Glória Pires. Foi perguntado para ela como ela achava ser possível os pais terem se mantido casados e se amando durante tanto tempo. Ela respondeu, eu achei lindo o que ela falou. Ela disse, porque eles conseguiram se reapaixonar muitas vezes ao longo da vida. Porque ao longo de 50, 60 ou 70 anos, nenhum mais é o mesmo, né? Então, é isso que você falou, essa capacidade, essa condição, ou essa sorte de se religar com as transformações daquilo que a gente vive. Se encontrar o belo em algum lugar onde ele esteja. E onde está? Aí é que está. A questão é como você investe a pulsão. A gente pode falar das pulsões e das traquinagens de Eros. Tá, mas nós vamos chegar lá. Bom, será que a gente fica por aqui? Ou será que a gente segue? Vamos deixar o transitório agir. Bom, ok. De todo modo, gente, eu indico vivamente esse texto, um texto de 1915, sobre a transitoriedade. Um texto lindo. Deve ter umas 3, 4 páginas. 3, 4 páginas, curtinho. Ele está no volume 14, né? 14. Volume 14 das obras completas. Vale muito a leitura. Nelson, considerações finais?
Vou esperar o tempo do próximo episódio para poder aproveitar a transitoriedade desse. Certo. Então, gente, obrigado, Nelson, pela conversa. Obrigado pela presença. A gente se vê em breve. Até.